A timidez pode ser um grande obstáculo na nossa vida pessoal, escolar, profissional, enfim, em quase todas as áreas da vida, né? E é muito comum entre crianças e adolescentes, mas pode acompanhar uma pessoa por toda a vida se não for enfrentada. É sobre isso que a gente conversa hoje com o psicólogo Fernando Zanlu, que está sempre com a gente aqui às terças. Fernando, primeiro uma pergunta pessoal. Você foi um adolescente tímido? Fui sim. Eu era bem inibido. Conseguiu superar? Consegui. Estou aqui, né? Que bom. Eu também tenho um grau de timidez e estou aqui ainda. Agora eu queria saber o seguinte, quando que a timidez começa realmente a preocupar? Então, a timidez é um comportamento adaptativo importante, né? Porque a falta de timidez também é muito chato, né? Aquela pessoa sempre intrusiva, que acha que está abafando o tempo todo. A timidez é o primeiro momento onde você chega para situar o ambiente que você está e se adequar a ele. Agora, existe uma timidez que pode te travar, te inibir de, inclusive, se adaptar de maneira adequadamente, que pode evoluir, inclusive, para o que a gente chama de fobia social. Aí prejudica bastante. Que é, inclusive, o que a Jéssica, de 18 anos, relata. Ela disse o seguinte pra gente, né? Mandou uma mensagem: a timidez tem se manifestado na vida toda dela, só que agora está se tornando realmente um problema. Na hora de apresentar trabalhos, nas entrevistas de emprego, a Jéssica contou pra gente que trava, começa a tremer. Ela quer saber como que ela pode controlar isso. É muito comum no começo da adolescência, quer dizer, por volta dos 14, 15 anos e o começo da vida adulta, 18, 19 anos, ter os picos da timidez, porque é o momento onde você vai se expor e vai se colocar diante do mundo como a sua cara própria. Você vai se apresentar, dizer quem é, como é e se vai dar conta das coisas. Então, nesse momento, a pessoa pode experimentar uma trava no sentido, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser alguém que eu prospectei para mim? Eu vou ser competente? Eu vou conseguir estudar? Vou conseguir trabalhar? E essa ansiedade, esse medo, talvez essa falta de confiança é que faça a pessoa tremer mais na base, né? Aquela história, ter um pouco de timidez, ter um pouco de medo é sempre bom, porque faz você pensar no que você está fazendo. Ela não pode te impedir de fazer. Zanlu, que o repórter Fidel Alvarenga foi à Escola Municipal de Teatro e ouviu a história de duas pessoas que conseguiram vencer a timidez. E o mais interessante é que elas conseguiram isso subindo num lugar que faz um tímido tremer, o palco. Esta enxada de ouro representa o suor e o sacrifício do povo de Londrina, dos seus pioneiros, agricultores, oferecidos para salvar o Brasil do caos em que nosso país foi lançado pelo governo, derrubado pela Redentora. Você procurou o teatro porque você gostava do teatro ou procurou o teatro justamente por causa da timidez? Por causa da timidez e porque eu sempre tive vontade desde pequeno, sabe? Então eu sempre tinha aquele receio, assim, será que eu busco? Mas eu vou ficar muito exposto lá, será que eu não vou ficar muito tímido ali quando eu for fazer alguma coisa e tal? Mas aí até que foi, eu não posso ficar pensando nisso, então eu vou de uma vez. Daí até que liguei aqui na Funcart e encarei, sabe? Timidez é aquela coisa de não conseguir se expressar no momento em que você quer ou da forma como você quer, né? Geralmente você não tem um volume de voz adequado ou não consegue ser natural o suficiente para se expressar da forma em que você quer, né? Acho que na primeira aula, assim, eu já me senti um alívio enorme, assim, porque são vários exercícios de jogos teatrais, então você tem que fazer grupos com outras pessoas para montar a cena, já no primeiro dia de aula. Isso é muito gostoso, porque eu não conhecia ninguém aqui, entendeu? Então você já, meio que, além da timidez, você tem que fazer um esforço para você se obrigar a conversar com outra pessoa, sabe? Para você se impor ali. Eu fiz teatro desde os 14 anos, até a faculdade, também fiz curso de artes cênicas e depois continuei trabalhando com isso. E, na verdade, vai sendo um processo que você vem dia a dia modificando, conseguindo se conhecer melhor e buscar novas formas de interagir com as pessoas, com o meio social, né? Então, uma coisa que era uma dificuldade muito grande, acaba conseguindo ser vencida ou pelo menos manipulada por algumas técnicas que a gente adquire. O teatro é uma boa escolha para quem quer vencer. Ótimo, sem palavras. Olha que legal. Tímidos podem ser atores, diretores, jornalistas, psicólogos, né? Claro. Teatro ajuda? Ajuda, porque é um treino, né? Você tem que se expor, você tem que falar, você treina a dicção, você treina a questão da postura, como se comportar e tal. E acho que isso te ajuda a ter mais segurança no seu próprio comportamento, no seu manejo social. A pessoa precisa aprender também a como se comportar, né? Porque depende muito do feedback que o ambiente te dá. E você vai respondendo a isso de maneira adequada. A Márcia, do Jardim Bandeirantes, ela pergunta se uma criança de 6 anos pode ter fobia social, ser tímida ao extremo. Inclusive, ela tem preocupação de que isso se estenda pela vida toda, porque parece ser um caso grave.
Isso é possível? E como trabalhar com isso, Fernando? Como dizia Winnicott, a criança é o pai do homem, ou seja, aquilo que você estabelece na infância, provavelmente você carrega para toda a sua vida. Não sei se é um caso de fobia social, é um caso de insegurança muito grande, se essa menina é muito grudada na mãe, é uma questão de uma dificuldade de romper a simbiose, aquela, preciso estar com a minha mãe o tempo todo, senão eu fico insegura, diante de estranhos eu me sinto insegura, eu não sei andar sozinha, eu não sei me virar sozinho. Então, lógico, precisa de mais dados, precisa de uma avaliação para ver que tipo de comportamento inibidor essa criança está tendo. Se é uma simbiose, se é uma fobia social, o que está impedindo que ela se sinta seguro para enfrentar o mundo? O Igor pergunta o seguinte: como eu posso ajudar uma pessoa tímida a se entrosar com outras pessoas quando ela parece só ter afinidade comigo? Isso acontece muito, né? A pessoa se apega, às vezes, com um amigo, né? Não sei se é o caso aqui, um amigo, um parente, e não consegue se entrosar com mais ninguém. O Igor gostaria de ajudar. Como fazer isso? De início, o tímido ele tem muita dificuldade de começar uma conversa. Se você está com um tímido do seu lado e com amigos e está rolando um assunto, você pode falar: ah, fulano sabe disso, ele me contou tal coisa, ah, ele é bom nisso, ele não sei o quê. Você pode dar um jeito de inserir ele na conversa, de ir falando do que ele sabe, do que ele tem de característica positiva, né? E aí isso vai ajudando a pessoa a se sentir mais à vontade, mais acolhido, porque o grande medo do tímido é se sentir rejeitado. Ou, assim, de acharem que ele está sendo inconveniente, está falando besteira, que vão achar ele ridículo. Então, se você cria um ambiente acolhedor, ele vai abaixando a ansiedade, ficando mais relaxado e podendo se mostrar. A gente falou da Jéssica agora há pouco, disse que treme, né? Trava. Agora tem o Guilherme, que falou que também fica muito ansioso, nem dorme à noite, quando sabe que vai ter que ter contato com alguma coisa que vai confrontá-lo com a timidez. Como que ele pode se acalmar, ele pergunta, tem duas coisas principais. Às vezes a pessoa tem uma autoestima baixa, acha que nunca vão gostar do que ele vai falar ou do que ele vai apresentar, ou tem uma autoexigência muito alta. Ele coloca assim: não, eu tenho que chegar lá e abafar. Nada menos do que abafar. E como abafar é muito difícil, então ele já chega lá com aquela alta expectativa sobre si mesmo, achando que tem que fazer uma coisa enorme, tem que ser aplaudido, e aí não vai dar conta. Então, assim, se for uma exigência grande, escuta, se você for apresentar um trabalho que você nunca apresentou, é só um trabalho, você tem direito de errar, você pode melhorar, aprender com os erros. E se você acha que você, assim, é muito pior do que os outros, começa a olhar à sua volta. Será que tem tanta gente melhor que você assim? Será que trabalhos que foram mal apresentados por alguém, essa pessoa foi rejeitada depois? Né? Usa uma comparação realística do ambiente onde você está para poder se inserir nele. E um professor também comentou com a gente, né, escreveu e disse que ele se controla bem na sala de aula, né? Professor, então ele já venceu um pouco da timidez, mas quando tem uma situação nova, aí ele fica realmente muito ansioso, tímido. E aí, como é que faz? Porque quando é uma situação, digamos assim, prevista, você sabe o que você vai falar, para quem você vai falar, você não vai se expor, então a coisa já está mais tranquila porque o assunto tal não te expõe tanto. Quando você está num ambiente novo, uma situação nova, toma lá da cá. Você vai ter que reagir imediatamente a cada situação. Às vezes a pessoa fica insegura de não conseguir ser adequado. E o que mais atrapalha ela ser adequada é exatamente a ansiedade que ela fica em não ser. Se ela conseguir dar uma relaxada, respirar. E tem outra, se ela realmente em algum momento perder a mão, falar uma bobagem, isso é absolutamente desculpável. Não existe pessoa perfeita. E se existisse, ela ia ser muito chata. Tá certo, Zé Luque. Obrigado. Nosso tempo acabou, mas a gente volta a esse assunto.